Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal, agora simulando a tabela do Campeonato Brasileiro desse ano. Chegamos ali na zona de desespero, né? O corintiano tá desesperado, tem que fazer conta, tem que somar para ver se consegue sair da zona de rebaixamento. E hoje a gente vai avaliar a simulação do GE, simulação do Campeonato Brasileiro até o fim desse campeonato, e a gente não vai avaliar apenas os jogos do Corinthians. Vamos aqui ver todos os jogos do Timão, mas também jogos de times que estão brigando com o Corinthians para não cair de divisão, um time que está brigando lá em cima, que está brigando por título, está brigando por G4. A gente vai avaliar aí todas as rodadas, começando ali pelas atrasadas, né? Também lembrando, né, a gente vai tentar ser otimista aqui na medida do possível, mas também realista. Então a gente vai, obviamente, torcer muito para que na nossa simulação o Corinthians escape, mas a gente não vai tentar burlar nenhum dos outros resultados. Já vou avisando aqui que, pra mim, vai escapar, tá? Vou fazer uma força maior que pra gente salvar. A gente começa aqui pela 17ª rodada, que tem 2 jogos atrasados, Internacional e Flamengo. Pô, mano, o Internacional e Flamengo é complicado, né? Porque o Inter vem de uma ascensão muito boa, arrancou aquele empatezinho contra o Corinthians no final, não perde uma porrada de jogos. Não lembrar disso. Tá indo, infelizmente. Tá indo muito bem ultimamente. Tá brigando lá em cima, o Inter que chegou até a perigar pro Z4 tá hoje lá em cima, e o Flamengo é mais um que é postulante a G4, acho que título não mais. Esse jogo pra mim depende muito em relação à Copa do Brasil, porque o Flamengo está na Copa do Brasil contra o Corinthians, eu espero muito que a gente passe e elimine os caras, mas a gente não sabe quando vai ser esse jogo. Se o Flamengo estiver na final da Copa do Brasil, eu apostaria em vitória do Inter, cara, mas como que a gente tem certeza, eu iria mais pelo empate aí. Eu vou pelo empate também, acho o jogo com cara de empate, o Flamengo mal ou bem. Acho que vai tentar garantir uma vaga no G4 e pode tentar até ir com titulares nesse jogo, mas acho que o Inter dentro de casa consegue segurar pelo menos um empate. Fluminense e Atlético Paranaense. Cara, pra mim é vitória do Fluminense com tranquilidade, inclusive. Também acho. Acho que o Fluminense, inclusive, não vai ser nenhum time que vai brigar lá embaixo até o final do campeonato. Vai dar aí, sei lá, 1, 2, 3 rodadas antes de acabar e o Fluminense já vai ter escapado, na minha opinião, porque tem elenco, deu uma derrapada aí, perdeu para Atlético Goianiense, perdeu para Juventude. Mas estava jogando bem, cara. O Thiago Silva voltando ainda, eu acho que o Fluminense ganha também tranquilidade esse jogo aí. Vasco e Cuiabá. Também vamos meu Vasco, né? Vitória Vamos Vasco. Tranquilo do Vasco. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Aí já fica diferente pelo mesmo motivo que você falou do Flamengo. O Atlético Mineiro está vivo nas 3 competições, pode chegar na final da Copa do Brasil, pode estar disputando a Libertadores quando esse jogo for disputado, então pode ir até com um time bem alternativo e abrir possibilidades para o Atlético Paranaense. Hoje o Galo tem muito mais time, mas a gente não sabe qual o Atlético Mineiro que vai enfrentar o Paranaense. E o Atlético Mineiro tá mal no Campeonato Brasileiro. A constância que tem Copa, o Atlético bem em Copa do Brasil, eliminou São Paulo, bem em Libertadores, eliminou o Fluminense, inclusive. No Brasileirão não consegue repetir. O Atlético Mineiro não joga bem no campeonato. Até no nosso jogo contra o Atlético Mineiro, para quem tá vendo aí lembra mais o jogo contra o Corinthians, a gente viu que o Atlético não jogou absolutamente nada. Que o Corinthians foi superior, mas acabou perdendo ali por erros individuais e até um jogo um pouco polêmico. Então, cara, dito isso, eu não vejo o Atlético Paranaense com a força de ganhar o Atlético Mineiro mesmo assim, cara. Eu também acho que não. Acho que o time do Galo no papel é muito superior ao Atlético Paranaense. Assim, esses são os 2 jogos atrasados do Atlético Paranaense. A gente botar 2 derrotas pro Atlético Paranaense, não, eu acho que é exagero. Acho que é mais empate. Eu também, eu acho que é um joguinho com cara de 1-1 esse daí. É justamente por a gente não saber qual que é o Atlético Mineiro que vai enfrentar, né? Qual que é o Galo da situação. Cara, mesmo assim, o Atlético Paranaense, mesmo com o Galo com o time reserva, eu não confio em botar fichas no Atlético Paranaense e ganhar esse jogo. Vamos lá, agora sim, todos os jogos atrasados devidamente jogados na simulação. Vamos de Grenal. Pô, jogo bom, Grenal é sempre da hora de assistir, o Inter numa fase boa, mas... Pô, vamos adotar esse critério aqui. A gente vai analisar somente pelo momento do time ou também pelo lance de histórico? Porque o Grêmio nos últimos anos bate no Inter. Bate no Inter nos últimos anos. Eu não acho que o Inter ganhe esse jogo, tá? Eu acho que é empate. Eu acho que o Inter ganha esse jogo. Eu acho empate. O momento do Grêmio é muito irregular, muitos jogadores mal. A situação até do Renato lá tá bastante difícil, tá bastante polêmica até por toda a situação do time, a forma como joga, as substituições, a não escalação de alguns jogadores que a torcida pede para jogar. E o Inter na crescente muito grande, brigando agora pelo G6. Tentando chegar mais perto do G4, eu acho que o Inter leva essa. É que o Inter, nos últimos anos, até conseguiu ganhar do Grêmio. Eu acho que tem muito, inclusive 3-2 nesse jogo. No primeiro turno eu não lembro quanto que foi. Mas o Grêmio é uma pedra no sapato normalmente, né? Sim, historicamente, o Grêmio é chato pro Inter. O Inter tem mais vitórias no geral, se eu não me engano, mas o Grêmio costuma complicar bastante. Mas eu cedo essa. Eu acho que, assim, se a gente for analisar pelo resultado mais plausível, é realmente o Inter ganhar.
Porque o Inter é favorito nesse jogo. Jogo difícil agora, Vitória e Bragantino. Puta, agora eu vou ter... É pra ser realista? Eu acho que o Vitória ganha. Vitória do Vitória. Double vitória. Eu acho também que é o mais provável, principalmente pelo momento tenebroso do Red Bull Bragantino e fora de casa ainda por cima. O Vitória tem demonstrado uma reação, acabou de arrancar o empate e depois está perdendo por 2-0 na Arena MRV. O momento é total do Vitória e nem joga um futebol tão ruim assim. O Vitória tá jogando melhor que o time do Bragantino. Eu não sei como que o Bragantino não tá mais pra baixo na tabela, meu. Eu acho que é muito por conta do primeiro turno, porque depois que perdeu o Elinho, o time do Bragantino é horroroso. É horroroso. Eu acho que também vai ser um time que vai perigar até o final aí. É bom pra gente ficar atento. Eu acho que o Vitória leva essa. E aqui uma dilacerada do Botafogo. Acabou. Com os jogadores que foram convocados ou sem, o Botafogo ganha tranquilamente. São Paulo e Vasco. Cara, é que o São Paulo no Campeonato Brasileiro agora não quer mais nada, né? Tá tentando manter ali a vaga na parte de cima, mas dá pra ver brigar pela nitidamente... Libertadores, não tá garantido. Então, mas dá pra ver nitidamente que os jogadores do São Paulo já não estão mais motivados. A torcida também deu uma largada depois da eliminação da Libertadores. Então assim, acho que tá aberto, mas o São Paulo pra mim não perde esse jogo. E tem um lance também que esse jogo não vai ser disputado no Morumbi, né? O São Paulo tem uma força no Morumbi, esse jogo vai ser lá em Campinas, o Brinco de Ouro. Cara, mas eu apostaria ainda em vitória do São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha esse jogo do Vasco. Eu acho que o Vasco também tá um pouco indiferente do Campeonato Brasileiro, até porque, até pela como Copa a gente do Brasil, né? vai estar na Copa do Brasil ainda. E vale lembrar que esse jogo antecede a semifinal da Copa do Brasil, Perfeito. Que o Vasco vai ter que reverter o placar. Então o Vasco provavelmente vai poupar alguns jogadores e não tem um elenco tão vasto assim também, né? Atlético Goianiense e Cuiabá. Posso mandar o papo? Aqui eu acho que eu vou ser um pouco clubista, esse pá. Vitória do Atlético Goianiense. Não, empate. Eu acho que o Cuiabá não ganha. Eu acho que o Cuiabá não ganha também. Eu acho empate. Eu não acho loucura vitória do Atlético Goianiense, mas pra gente tentar ser mais realista, pra gente tentar até ver quão perigosa fica a situação do Corinthians, eu fecho colocar o empate, mas eu duvido muito que o Cuiabá vença esse jogo. É que pra mim o Atlético Goianiense não ganha mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que dentro de casa até tem uma força pra conseguir vencer alguns jogos contra times mais frágeis, assim como ganhou do Fluminense, acho que tem como ganhar do Cuiabá, apesar de todas as declarações do presidente. Não, é por causa disso, isso aí é inadmissível, mano. O presidente chega, pra quem não sabe, o presidente do Atlético Goianiense chegou numa coletiva e falou que o time tá rebaixado, porra. Isso não tem condição, 9 rodadas pra acabar o campeonato, falou que o time tá rebaixado. Matematicamente tem chance de sair. Então pra mim, mas eu acho que foi pro cacete. Acho que os jogadores vão jogar por eles. Tipo, eu vou jogar bem aqui pra no ano que vem eu ainda estar na Série A. Eu sou negociado pra outro clube. Porque tem um jogador em fim de contrato. O Luiz Fernando, por exemplo, que é um dos grandes artilheiros do Brasil no ano e é artilheiro do Atlético Goianiense, vai querer ir pra um time grande ano que vem. Então acho que os caras vão jogar por eles. Entendeu? Acho que ainda assim o Atlético Goianiense pode ainda dar trabalho pra alguns clubes. Porque os caras estão pensando na própria carreira. Pode não estar pensando no clube, só isso também, na própria carreira. É o que sobrou. Vamos lá. Cruzeiro e Bahia. Vitória do Cruzeiro. Bahia muito mal fora de casa. Vi inclusive uma entrevista de um repórter lá que ele perguntou pro Rogério Ceni. Dado interessante. Curiosidade para vocês agora. O Bahia tem uma das melhores campanhas dentro de casa. Eu acho que tá top 3. Só que tá top 3 campanhas piores fora de casa. Um desempenho muito ruim fora de casa, acho que o Cruzeiro ganha. Mas posso falar um papo aqui também? O Cruzeiro tá decepcionando, na minha opinião, pelo menos. Eu vi o jogo contra o Fluminense. Partida ruim do Cruzeiro, perdendo muitos Não, perdeu gols. muito gol. A partida contra o São Paulo também, com o time reserva do São Paulo, perde em casa por 1-0 e jogando absolutamente nada, o time do Cruzeiro perdido. Então, pra mim, até agora, o time do Cruzeiro é uma decepção. Eu não me nego ao empate aqui, mas se você quiser fechar na vitória do Cruzeiro, eu fecho também pelo desempenho do Bahia. Eu acho vitória do Cruzeiro. Que também não muda absolutamente nada pra gente, né? Vamos lá, Fla-Flu, de novo, antecede a semifinal contra o Corinthians. Mas ainda assim eu acho que o Flamengo tem mais time para ganhar do Fluminense. Antecede o jogo, é clássico. O Fluminense, assim como a gente falou do Grêmio, o Fluminense é uma pedra no sapato muito grande do Flamengo nos últimos 2 anos. Eu acho muito complicado esse jogo. O Fluminense vai jogar a vida, porque precisa dar uma resposta. Eu acho que eu iria mais num empate do que numa vitória do Flamengo, talvez. Cara, é que depende também, né? A mesma coisa que a gente tem avaliado para outros clubes. A gente não sabe qual que é o Flamengo que vai entrar em campo. Se vai entrar o time inteiro titular, o time inteiro reserva, o time misto. Mas não me nego ao empate também, principalmente porque o Fluminense agora só joga o Campeonato Brasileiro. Vai jogar a vida no jogo, enquanto pro Flamengo é só mais um. Vamos de empate aí, que é bom para todo mundo. E aqui é vitória ou vitória. Aqui não tem negociação. Não, e falando papo reto mesmo, falando bem realista, eu acho que o Corinthians vence esse jogo. Eu também acho. Não é nada pensando pro clubismo, porque a gente é corintiano, mas eu acho que o Corinthians melhorou de rendimento de umas partidas para cá, com exceção do jogo contra o Flamengo. O jogo contra o São Paulo ali também teve a questão dos 2 expulsos, mas o Corinthians melhorou de rendimento e muito no recorde dos últimos 10 jogos. Nesse caso dá até para usar o argumento de ser dentro de casa. O Corinthians dentro de casa tem uma derrota no Campeonato Brasileiro, pro Botafogo. Além dessa,
tirando o Campeonato Paulista, só perdeu pro Bragantino também, que passou nos pênaltis. Então, dentro de casa, é muito difícil você avaliar que o Corinthians perca para o Atlético Paranaense, principalmente pela fase do time. E aí, avaliando mais pro lado da vitória, é porque o Atlético Paranaense tem jogado muito mal. E o Corinthians, como você falou, está numa crescente ótima de desempenho e é inegociável. Só que é inegociável. Esses 3 pontos são fixos, não pode perder esse jogo por nada, desperdiçar ponto aqui por nada. O Atlético Paranaense é o time, pelo menos na minha opinião, que está com a maior decréscimo de futebol no Campeonato Brasileiro. Não ganha desde julho. É muito tempo sem ganhar. Deve ser o time que não ganha mais tempo no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, vale lembrar que ele só tá onde tá, um pouquinho fora da zona, porque ele começou o campeonato muito bem. O Atlético Paranaense, com o Cuca, chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Depois caiu de rendimento e tá onde tá. Não joga bem, não tem um bom elenco. Tem um técnico muito experiente, que é o Lúcio, né, que jogou pelo Atlético, inclusive. Dos times que o Corinthians vai enfrentar, eu acho que é um dos mais fragilizados que o Corinthians enfrenta, ainda dentro de casa, eu aposto em vitória também. Fortaleza e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Vitória do Fortaleza também pra mim. Acho. Jogando em casa é muito difícil jogar lá. E também, de novo, o Atlético Mineiro focado em Copa do Brasil. Juventude e Palmeiras. Cara, aí também, sendo realista, porque aí a gente pode ser clubista dos dois lados, né? Secar os caras, secar o Palmeiras, mas também o Juventude tá lá embaixo. Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Eu também acho. Apesar do Juventude ser forte em casa, o Palmeiras tá numa crescente muito grande aí em busca do Campeonato Brasileiro, só tem o Brasileirão para disputar. Eu acho que o Palmeiras ganha. Eu acho que é bem possível um empate também, não descartaria, mas acho praticamente impossível o Juventude vencer o Palmeiras. Vamos lá, 31ª rodada, Grêmio e Atlético Goianiense. Puta, esse jogo é um... Vitória do Grêmio. Mas esse jogo é ruim demais pra gente também. Vitória e Fluminense, outro jogo ruim pra gente. Horrível. Mas eu vou passar um cenário aqui. Isso aqui é achismo, não é avaliação, não é análise. Eu não vejo Vitória ganhando esse jogo. Cara, eu vejo. Eu não vejo. Eu vejo esse jogo um empate ou vitória do Fluminense. Eu não vejo o Fluminense ganhando. Então vamos de Então empate. vamos de empate, né? Então Nem eu, nem teu. Nem eu, nem teu. E é bom demais, inclusive, porque ajuda o nosso todo-poderoso Corinthians. Vasco e Bahia. Cara, tem um lance do Bahia de jogar mal fora de casa e tem um lance do Vasco de não estar focado no Campeonato Brasileiro, apesar que o Vasco pode estar eliminado. Eu acho que o Vasco vai ter eliminado e por isso meu voto é na vitória do Vasco. Eu não acho que o Vasco vai ser eliminado, mas eu fecho a vitória do Vasco. Você acha que vai pra final? Eu acho que a final vai ser Corinthians e Vasco da Copa do Brasil. Anotem, printem. Deus shows. Printem esse vídeo. Gravem esse momento. Vamos lá, Bragantino e Botafogo. E aí, o Botafogo vai pipocar? Então, essa é a pergunta desse jogo. Porque é o jogo do Botafogo pipocar isso aqui, né? É o jogo fora de casa contra um time mais ou menos da bola total, muito mais ou menos. E o Botafogo tomar aquele gol no último lance e empatar o jogo. Que nem ano passado. Que nem ano passado. É muito cara disso. Dito isso, eu acho que o Botafogo vence esse jogo. 2-1 fora de casa. De novo, e o foco? O foco é Libertadores, o foco é Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo tem elenco pra disputar as duas. Eu também acho, mas... Ai, não sei. Eu acho que eu tô mais pelo empate. Então vamos de empate. Pra gente não ser 100% racional aqui, ser também um pouco de feeling, né? Ai, desgraça. Pô, desculpa, rapaziada. Não é clubismo. Eu sei que vai ter gente que nesse exato momento está comentando. Os caras falaram que ia ser realista, tá sendo mó clubista, 2 jogos, 2 vitórias do Corinthians. Não dá pra perder do Cuiabá. Não dá pra perder do Cuiabá. O Corinthians joga muito bem. O Cuiabá ganhou do São Paulo. De São Paulo, time misto. Mas fora isso, não tá fazendo mais nada no Campeonato Brasileiro. É um time fraco. Eu acho que o Corinthians vence esse jogo e vence no modelo do ano passado. Com 1-0, gol no segundo tempo, gol feio, fechando atrás ali, 1-0 pra segurar a partida e acabou. Eu acho que o Corinthians vence esse jogo. Mano, no meu instinto mais otimista, acho que a gente vence também. Mas, obviamente, com o cu na mão, né? Mas vou colocar aqui vitória do Corinthians. É que assim, gente, a gente tem que ser realista, mas se não ganhar esse jogo, acabou, velho. Não, se empatar ainda tá vivo. Mas não tá vivo. Mas são pontos que não dá pra desperdiçar. Então, mas vai ter muito jogo dentro de casa ainda. Enfim, tem que ver ainda o que vai acontecer. Mas enfim, vamos deixar essa vitória aí por enquanto. Qualquer coisa a gente vê o que acontece. Vamos lá, Galo Internacional. Putz, cara. Aqui é um Galo que vai estar focado na Libertadores. O jogo de Libertadores no meio de semana. Aí vai ter esse jogo e no outro meio de semana vai ter a Libertadores de novo. Vai ser o jogo da vida, o Galo vai estar cagando pra esse jogo contra o Internacional. Dito isso, empate. Não acho que o Inter ganha, não. Apesar do Atlético ter um desempenho muito ruim em casa, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Também, né? Dá pra já colocar a vitória do Flamengo. Dá. Pra mim, vitória do Palmeiras também.
Também Eu acho. não acho que o É Fortaleza tem complicado força. porque são duas equipes que estão lá em cima, mas o Fortaleza já demonstrou que tá caindo de rendimento. Né? Então eu também acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Eu acho que o Fortaleza vai brigar pelo G4, mas nem eles têm tanta pretensão assim de lutar pelo título cabeça a cabeça ali até o final. Vamos lá, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Pô, mano, sabe que esse eu acho que é um jogo que é plausível pro Atlético Paranaense ressurgir? Eu também acho. Porque o Cruzeiro ele é aquele time que sempre tem no Campeonato Brasileiro, que é aquele time de meio de tabela que entrega ponto pra quem tá lá embaixo. E também vamos combinar que agora é um time incógnito com o Diniz. Porque o Diniz sempre foi esse treinador, o treinador incógnito, que você não sabe o que vai acontecer, principalmente no início dos trabalhos. Ele pode dar um show nesse jogo, meter 3-0 e o Atlético Paranaense não ver a cor da bola. Mas é plausível também a gente pensar ser 4-0 pro Atlético Paranaense. E vamos lembrar de uma parada? Se a gente colocou aí um Atlético Mineiro focado na Libertadores, o Cruzeiro nesse próprio meio de semana aí vai ter o jogo da ida contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Então é mais um motivo pro Cruzeiro entrar totalmente despreocupado. Eu acho que o Atlético Paranaense ganha. Infelizmente, vamos de Infelizmente. Atlético Paranaense. Criciúma e São Paulo. De Puta, novo, cara. um São Paulo despreocupado. Eu, infelizmente, acho que o Criciúma ganha esse jogo. Eu também. Vitória do Criciúma. Internacional e Criciúma. Vitória do Inter. Vitória do Inter. O Criciúma eu acho que vai ser aquele time até o final do campeonato que ele vai pontuar em casa. Eu tenho até medo do nosso jogo com o Criciúma, inclusive. Eu acho que é muito forte em casa, no Heriberto Jurse ali. Mas fora de casa não tem a mesma constância. Eu acho que pontua só em casa o Criciúma. Bahia e São Paulo. Pra mim, vitória do Bahia. Eu acho vitória do Bahia Jogando também. dentro de casa, que nem a gente falou, muito forte. O São Paulo já despreocupado. Acho que o São Paulo vai ser a mesma coisa que o Criciúma. Dentro de casa vai dar muito trabalho. E fora de casa, os caras não estão nem aí mais. E pode passar uma visão também? Se você for parar pra pensar, 10 jogos, Bahia e São Paulo lá na Fonte Nova, você vai lembrar no máximo uma vitória de São Paulo. Porque o Bahia sempre ganha de São Paulo lá. Ganhou ano passado só, que o São Paulo não tinha nenhuma vitória Gol do como Caio Paulista, visitante e ganhou. E, inclusive, se a gente for olhar para esse confronto, os dois estão brigando pela vaga no G6. Então, Pois é bem um plausível confronto também importante. o Bahia precisando vencer o São Paulo. Aqui o Botafogo, na minha opinião, leva do Vasco. Também acho que ganha. Apesar de ser clássico, eu acho que o Botafogo aí vai entrar numa reta final que eu acho que o Botafogo vai começar a tentar conciliar os dois campeonatos da mesma forma. 100% no Brasileiro, 100% na Copa do Brasil. Na Libertadores. Libertadores, exatamente. Bragantino e Cuiabá. Aqui eu acho que é jogo pro Bragantino vencer. Cara, eu não sei. O Bragantino tem um time fraco e o Cuiabá, eu acho que no máximo que vai conseguir fazer é brigar por um empate. Eu de verdade não vejo o Cuiabá forte o suficiente para vencer o Bragantino fora de casa. E também tem muito tempo que, na nossa visão, aqui o Bragantino não ganha. Tem muito tempo que não ganha, mas... Cara, pra mim tem a cara daquele jogo 1-1 xoxo, sabe? Pode falar o que vai acontecer nesse jogo? 1-0 gol do Arthur Souza. Nossa. Tá cravado aqui. Tá cravado aqui. Isso é bom e ruim pra gente, né? Eu sei, mas em nome de Deus. Tá bom, vai. Se você cravou que o Bagre do Arthur Souza vai fazer um gol. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Vitória do Atlético Mineiro. É o mais básico, Daí. né? Mas pode ter zebra, mas não vai ter. 1-0 E Atlético mesmo se Mineiro. tiver, vamos ser sinceros aqui, não vai mudar nada. Na vida Não do nada. Corinthians ou no resto do campeonato, 3 pontos a mais ou a menos pro Galo não vai fazer diferença. Nessa simulação que a gente tá tendo, o Atlético Goianiense já caiu, eu acho. Não caiu não, matematicamente não, mas é impossível tirar ali 13 pontos. Cruzeiro e Flamengo. Jogaço, tá? Vitória do Flamengo. Empate. Eu acho que tem cara daquele... Mano, o Flamengo ressurgiu 2-0 pra Cara, acachotar o Cruzeiro, tá O ligado? Cruzeirense odeia o Flamengo. Os caras vão Mas jogar todo isso mundo odeia aqui, o Flamengo. Mas os caras vão jogar isso aqui realmente no sentido de que não podemos perder. Eu acho que vai ter um fator a mais ali. Não sei, o Cruzeiro não briga por nada praticamente com o Vai Brasileiro. brigar No por máximo chegar lá em por um cima. G8, G6 Então, vai ali. brigar por um G6. Eu acho que o empate é muito mais plausível do que o Flamengo ir lá e vencer esse jogo. Tá bom, vamos colocar empate. Eu acho que o Flamengo ganha, mas eu vou colocar empate. Não muda nada pra gente. Fluminense e Grêmio. Outro confronto direto, outro cara de jogo empate. que prejudica o Corinthians. E pra mim tem cara de vitória do Fluminense. Pra mim tem muita cara de empate, cara. Eu acho o time do Fluminense muito superior ao do Grêmio. Eu sei que eu acho que nesse ponto do campeonato, o Grêmio já viu que não vai chegar lá em cima e que também só não quer cair. E pro time que já tá relativamente mais tranquilo e só não quer cair, beliscar um empate fora de casa tá de bom tamanho. Eu acho que essa vai ser a luta dos caras. Acho bem plausível também o Fluminense ganhar. Acho que o Grêmio não vence. Não, o Grêmio eu acho que não vence. Mas eu acho que justamente por esse ímpeto do Grêmio não tá tão focado e do Fluminense estar precisando pontuar, que o Fluminense pontua. Eu vou ceder pra você. Você me cedeu no Cruzeiro e Flamengo. 0-0. Esse jogo é 0x0, 0x0. Gente, não existe um mundo onde esse Corinthians e Palmeiras não é 0x0, pô. Tem duas possibilidades.
ou o José Martins é expulso com 5 minutos de jogo, ou ele anula o meio campo do Palmeiras e ninguém vai passar. Vai ser aquele jogo truncado, uma finalização para cada lado, um jogo horrível para não perder. É aquele jogo Corinthians ainda para não perder dos Igual caras. o jogo do ano passado. 0-0. O Maicon tem uma chance muito clara no primeiro tempo, no segundo tempo o Breno Lopes perde um gol feito e acaba o jogo. E acaba o jogo. E o Maicon mata o Endrick. E o 0-0. Murilo também é expulso. E o jogo vai seguir esse roteiro, na minha opinião. 0-0. O Corinthians não vence do Palmeiras, infelizmente, mas também não perde. Vamos lá, Atlético Paranaense e Vitória. Eu acho que o Atlético Paranaense ganha. Eu acho que é um belo de um empate aqui. Eu acho que o Atlético Paranaense ganha, cara. Porque o Vitória, ele consegue o ponto fora do Atlético Mineiro, mas quantos jogos o Vitória vai conseguir pontuar fora de casa contra o adversário? Mas eu acho que não vai sofrer gol. Se sofrer, sofre um, não sofre dois também, que nem sofreu fora. E tem até que um talento individual ali, um ou outro, que consegue marcar um gol. Um Mateuzinho, que é muito bom jogador. Pô, mas é que porcaria do Gustavo Mosquito. É que o Atlético Paranaense é uma fase muito ruim, mas o time é bem superior ao do Vitória, né? Eu acho superior também no papel, mas o foda é ver em campo, porque em campo o Atlético Paranaense não tem mostrado nada ultimamente. Se você quiser fechar na vitória... Vamos de empate então, vai. Eu acho que tem cara de empate isso aqui. 2-2. Vamos de empate. Vamos lá. Juventude e Fortaleza. Então a cara de vitória de Juventude, isso aí. Vamos. A gente tem que Não colocar sei. vitória pro Juventude. Juventude não ganha muito tempo na nossa simulação. Tá bom, vamos ser realismo aqui, rapaziada. 100% imparcial, zero clubismo. Inter e Fluminense. Empate. Pra mim aqui é vitória do Internacional. Você tá achando que o Fluminense é uma máquina, por acaso? Não, o time do Fluminense é muito bom. É um time bom no papel, mas que não tem jogado tudo isso. Mas não tem jogado nos últimos 4 jogos. Se a gente pegar nos recordes dos últimos 15, tem Você lembra que é o jogado. Mano Menezes, o técnico dos caras, né? Que tirou o Fluminense de uma situação intirável. Isso aqui é vitória do Inter, cara. Cara, o Fluminense... Pelo amor de Deus, para de babar o Fluminense, cara. O Fluminense é um time muito bom. Eu acho o time do Fluminense muito bom. Não tá jogando tudo que pode. Velho, mas é que teve você colocou o Fluminense em 12º colocado. Mas pra mim, eu falei, pra mim o Fluminense nem briga pra cair, mano. Pra mim Então não briga pra empate. cair, velho. É um empate, Tá isso bom, aqui não é tá vitória bom. do Fluminense, pô. Você tá maluco? Não, eu não falei vitória do Fluminense. Eu falei empate. vitória. Eu falei vitória. É vitória do Inter. Eu isso falei aqui, empate, pô. essa Eu tô louco, porra, é vitória mano. do Inter. Isso Foi aqui, empate. pô. Isso aqui é vitória. Olha o Internacional, vocês colocados, brigando ali pelo G4. Porra. Tá bom, bota a vitória do Inter aí, mas eu acho o time do Fluminense... É que o Fluminense, ele dá ali ó, o desempenho patético de perder de Atlético Goianiense e de perder de Juventude, de se complicar alguns jogos. Mas fora isso, o Fluminense estava ganhando de todo mundo praticamente, cara. Chegava no Maracanã, o Fluminense ganhava. Com o Thiago Silva aí ficou, sei lá, 7, 8 jogos sem tomar gol. O time é bom, mano. O time é bom. Ainda mais voltando no Thiago Silva. Dito isso, 2-1 O pro Internacional. Fluminense não cai. 2-1 pro Internacional no Beira-Rio. Vitória e Corinthians. 1-0 Corinthians. Empate. O dia que eu não acreditar que o Corinthians vai ganhar do Vitória... É óbvio que eu acredito. Do Vitória acabou. Irmão, Acabou o óbvio mundo. que eu acredito Acabou que o o Corinthians vence o Vitória. Acabou o mundo. Mas eu acho que empata. Eu não acho que empata, eu acho Você que já ganha. colocou Vitória contra o Cuiabá. Você tá colocando essa vitória. Você acha que vai ganhar todos os jogos fora de casa? Não acho que a gente vai ganhar, mas vamos lá. Olha os jogos que a gente tá falando. A gente não quer cair, pô. Pelo amor de Deus. Se o Corinthians não quer cair, não dá pra ganhar do Cuiabá e do Vitória, são dois times esdrúxulamente ruins, pô, é impossível. São times fracos, mas a São gente vai times muito tropeçar, fracos, velho. cara. A gente vai São tropeçar. times A gente não fracos. tropeçou contra a desgraça do Inter. A gente vai tropeçar em alguns jogos. Mas o Inter era um adversário que o Corinthians nem entrou como favorito. Eu Jogando acho... em casa, era pelo menos 50-50 ali, o Inter tava bem demais. A gente tem que colocar algum tropeço, velho. Vamos colocar mais pra frente. Você vai colocar só contra o Criciúma. Vou, coloco o Criciúma, acho que a gente perde. Isso aqui eu acho também que é tropeço. É 1-1. Eu não acho. Ah, velho. Mas tá bom, vai, bota 1-1 aí. Se a gente cair, é culpa sua. Não foi o Antônio Oliveira, tá? Foi o ganha. Deco. Eu acho que ganha do Vitória. Deixa assim por enquanto. Qualquer coisa a gente volta aqui e vê se precisa bom, dessa tá vitória. Aqui, obviamente, o Botafogo Vitória do vence. Botafogo. Aqui também o São Paulo vence, o Atlético Paranaense. Concordo. Nossa. Eu acho que o Bragantino ganha esse jogo. Eu sei lá, isso aqui eu acho que tem até cara do Atlético Paranaense conseguir vencer, mas enfim, não vou discutir por causa disso também não. Aqui também eu acho que o Cruzeiro vence. Pode ser, vou colocar. Flamengo e Atlético Mineiro, jogo bom, hein? Vitória do Flamengo. Mas também acho. O Atlético Mineiro zero focado aí no Campeonato Brasileiro. Vitória do Palmeiras. Vitória do Palmeiras, infelizmente. Posso falar um bagulho? Empate. Eu acho que o Vasco consegue. Beleza. Eu acho que o Vasco consegue um empate lá. Aquele 1-1 gol no segundo tempo do Vasco, jogo gramado horrível, jogo Acho que 7 da jogando noite lá- de um sábado. Eu acho que jogando lá é a carinha do Fortaleza vencer, mas se você quiser empate também, tudo bem. E aqui pra mim é empate. Pode ser. Eu acho que 1-1 aí cabe.
Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude é um Grêmio que oscila, o Juventude que até consegue bons resultados fora de casa. Eu acho que esse jogo é empate. Também acho. E também é clássico, né? Querendo ou não. Ah, O Bahia vai arrancar o empate contra o Palmeiras. A verdade tem que ser dita aqui. é verdade isso. A é verdade verdade. precisa ser dita. Isso é verdade. Vasco e Inter. Aí, ó. Pô, desculpa. Se eu tava babando o ovo do Fluminense, você tá babando o ovo do Inter. Não, aqui o Vasco Inter, ganha. o Inter acho que não ganha. perdeu nenhum até O Vasco agora. vence, o Vasco vence esse O jogo. Vasco vence o Inter. Nossa, que jogo horroroso. Pra mim é empate. Pra mim 2-2. Cuiabá e Flamengo. Vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo. Atlético Mineiro e Botafogo. Atlético Mineiro, Botafogo. Aí eu acho que é mais... Empatezinho. Como que vai ter aquele lance, como que o Palmeiras tropeçou, eu acho que o Botafogo também vai acabar dando uma tropeçada e vai embolar o campeonato aí. Eu acho que um empate nesse jogo aí, 1-1. 1-1 cabe. Até penso Galo pra uma não vence. Então, até penso pra uma A vitória gente do não Atlético. colocou derrota pro Botafogo. Vamos colocar uma derrota pro Botafogo aqui, então? Fluminense e Fortaleza. Pô, você vai me desculpar, mas eu acho Empate. Eu acho que o Fluminense ganha, Isso mano. é empate. Eu acho que o Fluminense ganha, mano. Véi, isso é empate. Pelo amor de O Fortaleza Deus. caiu muito de rendimento, mano. Eu sei, velho, mas caralho, o Fluminense não é nenhuma máquina. Mas esse jogo tem a cara de ser aquele jogo em casa 1x0 Fluminense gol do Arias. Acabou, tá ligado? Jogo feio, acabou. O que a gente fez aqui? Você me cedeu, né, no Inter. Tá bom, toma aí seu 1x0. Eu acho que o Fluminense ganha. Jogo chato. Cássio Ramos, ajuda nós, pelo amor de Deus. Posso falar a real? Hum. Calma aí, deixa eu raciocinar. Porque pra mim, Corinthians e Cruzeiro, Corinthians e Vasco. São os dois jogos em sequência. Pra mim, o Corinthians ganha um e empata outro. Qual que o Corinthians empata que eu tô pensando? Eu acho que empata esse. Eu acho que empata com o Cruzeiro e ganha do Vasco. Eu acho que tem capacidade de ganhar dos dois. Mas também acho que é difícil que vença os dois. Eu acho que vai acabar tropeçando em um ou outro. Eu vou deixar também um empate aqui contra o Cruzeiro. E vou Apesar passar o que eu acho cenário. que dá pra Eu já ganhar, falei viu? isso aqui em outro vídeo, vou passar o cenário de novo. Primeiro tempo, segundo jogo, Caio Jorge no placar. Desastre, tristeza, todo mundo mal de cabeça, todo mundo pra baixo. Segundo tempo, cruzamento pra área, cabeçada dele, zagueiro Kaká. Cássio franga, 1-1. Lei do ex? Lei do ex. Vitória do Atlético Paranaense, né? Aí Infelizmente, não tem muito o que fazer. Voltamos para a zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense até tem uma força dentro de casa, fora de casa eu não imagino que consiga buscar ponto contra alguém. Aqui eu acho também que o Criciúma vence. Eu acho que é a vitória do Criciúma. E o Criciúma se distancia da gente. Faltando Tá 4 ficando ruim rodadas, isso daí, né? Tá ficando ruim demais. né? Coringão perigando. E vamos de Inter e Bragantino. Vitória do Inter. Vitória do Inter. Enquanto isso, Bahia e Atlético Paranaense, vitória do Bahia. Vitória do Bahia. Botafogo. Passeio do Botafogo. Passeio. Então vai lá. 4 a 0. Botafogo, por favor, faz a boa pra nós. São Paulo, Atlético Mineiro, empate. Vitória do Atlético Mineiro. Gente, que isso? O Atlético Mineiro é muito pai do São Paulo. É verdade, né? E vocês O Hulk sabem nunca disso, O Hulk vocês nunca sabem perdeu disso. do São Paulo. O Hulk tem 8 jogos, 8 vitórias contra o São Paulo. Atlético Goianiense, Palmeiras. Puta. Vitória do Palmeiras, infelizmente. Aí não tem nem que pelar pro clubismo. Dito né? isso, o Atlético Goianiense quiser fazer a boa nesse jogo, estamos aceitando. Cruzeiro e Grêmio, vitória do Cruzeiro pra mim. Para mim é empate. Pra mim tudo bem, não vai mudar muita coisa não. Fluminense e Criciúma. Mano. Vitória do... Quer a vitória do Fluminense, paizão? Não, pior, eu tô pensando aqui. Não, vai lá, deixa o Fluminense com 44 pontos, brigando ali pelo G10. Eu acho que vai ficar por aí. Vai no fode, porra. Eu acho. Você acha que o Fluminense vai ficar em 16º quando acabar o O campeonato? Fluminense vai brigar ali no 14º e 13º. Eu acho que vai ficar por aí, ó. 12º. É a mesma coisa, 12º e 13º. Dito isso, Tô pensando. empatezinho dos Eu acho cria. que o Criciúma pode aprontar empate. E aqui, que nem a gente discutiu antes, Pra mim, 1x0, chorado, gol Chorado de pro Yuri Corinthians. Alberto, gol de canhota no cantinho. Falha do Lojadinho. Fortaleza e Flamengo. Vitória do Fortaleza pra mim. Eu acho que é empate. Flamengo a gente não colocou nenhuma derrota do Flamengo também, acho. Porque tu não deixou. Que jogo que ia ser? Também não sei. Vamos lá, Juventude e Cuiabá. Que merda. Ou Cuiabá, não quer aprontar? Vitória da Juventude. O que
tem, né? É o que tem pra hoje. Estamos fora da zona ainda, é isso que importa. E olha o Grêmio. Ih, o Grêmio perigando, hein? Não tá mais. Ah, o Grêmio passou. O Grêmio se ganha esse jogo O Grêmio passa por a cima. porra do São Paulo vai entregar esse jogo. É mano. óbvio. É a cara do São Paulo. O São Paulo vai entrar com 2 laterais nas pontas, esse jogo, recuado, vai tomar 1-0 e vai ficar lançando bola lá na área. Marquezinho pegando todas. 1-0 pro Grêmio. Vitória e Fortaleza. Empate. 1-1, acho. O Fortaleza também vai estar brigando pelo G4, vai precisar de ponto. Aqui o Vasco, obviamente, vence. Se bem que esse jogo Vitória e Fortaleza, eu acho que existe um mundo que o Vitória ganha esse jogo. Também acho. Mas Só que o empate... avaliando pela Ok. necessidade do Fortaleza, eu acho que o empate tá de acordo. Bragantino e Cruzeiro. Pô, mano, posso falar a real? Infelizmente aí, porque o Bragantino tá brigando ali com a gente, eu acho que o Bragantino ganha. O Bragantino ganha, também acho. O Cruzeiro vai estar tropeçar. nem aí. Eu acho que o Cruzeiro vai estar na final da Copa Sul-Americana, inclusive, então vai estar despreocupado com o Brasileirão, talvez ali com um título, talvez com uma final para disputar. O Cuiabá vai estar despretensioso aqui, vai ganhar. Vai ganhar. O não ganha tem muito tempo, vai dar uma resposta em casa, do nada, assim, só uma respirada, mas já vai estar rebaixado. Atlético Mineiro e Juventude, o Atlético Mineiro vence. Vence. Flamengo e Inter. A gente já colocou Empate. o Flamengo e Inter aqui. Empate de novo. 0x0, jogo feio, jogo esquecível. Desculpa, empate! Que se ferre o lance do sem clubismo, irmão. Você não vai colocar a vitória do Botafogo? Dá pra colocar, pô. Dá pra colocar. Vamos tentar Dá. ser realista aqui, cara. Dá pra colocar. Eu O acho que Botafogo- dá. Você acha que o Botafogo não consegue ganhar esse jogo? Acho que consegue, pô. Mas eu fecho um empate também, 1-1. E vai ser aquele lance do Palmeiras abrir o placar e o Botafogo buscar. Atlético Pra acabar com os Paranaense caras. e Fluminense. Atlético Paranaense atrás do Corinthians por 2 pontos. 1-1. Os caras vão estar tudo cagado já com medo de cair. E aqui você falou que o Corinthians tropeça. 1-0 Criciúma. Mano, eu acho que o Corinthians Infelizmente. empata esse jogo, principalmente nessa situação, tá ligado? Tá marcado aqui como o último jogo da rodada. Não deve ser, porque tem questão de horário, vai ainda definir. Mas eu acho que a cara, nessa situação, se a gente realmente acertar tudo, o Corinthians estiver em 16º a 2 pontos atrás do Paranaense, vai fazer de tudo pra empatar esse jogo, pra não perder por um caralho. Mas sabe qual que é o problema? A gente falou de imparcialidade aqui, né? Ser imparcial e... Pô, vamos aqui seguir o futebol, o fluxo do futebol, sem clubismo. O Corinthians não perdeu nenhuma até agora. Perdeu? Nenhuma. Perdeu. Acho que eu coloquei alguma derrota aqui. Não colocou. Eu coloquei os empates que você não deixou. Eu queria Não, mas você não ia colocar colocar- você ia eu ia colocar colocar derrota contra alguma? Não. Então, Acho que não. Eu coloquei. Eu falei que eu queria colocar contra o Vitória. Derrota? Não era? Acho que era Vitória, empate. enfim. Não sei. Mas eu também acho que algum desses jogos fora de casa vai acabar tropeçando. Mas eu acho que esse jogo aqui seria mais uma cara de empate. Mas se você quiser colocar a vitória. Vamos colocar. Pra olhar o pior cenário possível. Vamos testar. O jogo não tá acontecendo. Vamos testar aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver o pior cenário Vamos ver o que possível acontece. vai acontecer. Vamos lá. Inter e Botafogo. Empate. O Inter vai dar trabalho pro Botafogo. Pro tadinho do Botafogo que estamos dependendo dele. Vitória e Grêmio. Meu pai amado. Nossa, esse jogo aí fudeu minha cabeça. E aí, uma Posso vitória do falar Vitória uma- aqui. Vitória do Vitória. Vitória do Vitória. É o jogo da cara do Vitória. Gol vai ser gol do Mosquito. De pênalti. Vasco e Atlético Mineiro. Reedição aí da semifinal. Independente do que vai acontecer. Quem que você acha que passa? Acho que o Galo. Então, vitória do Vasco. Redenção. E você acha que o Vasco passa? Mas tudo bem, eu vou seguir a tua aí. Vambora. São Paulo e Juventude. É a cara do São Paulo. Por que todo mundo joga com o São Paulo, velho? São Paulo vai entregar essa porra. Mas vai entregar e vai ser 1-1. A gente tá sendo muito otimista nesse aqui. Eu acho que os caras entregam de todo jeito. Não, só que o Juventude ganha. Não, mas não é... Pô, não é ser irreal, ser clubista falar que o empate bem, São Paulo e tudo bem. Juventude. Atlético Goianiense e Fortaleza. Vamos meter um 1x1 aqui de bobeira? Por De Fortaleza se bobeira. ferrar, né? Empate. Empate Cássio 0x0. Ramos vai fechar o gol, 0x0. maluco. Vai fechar mesmo. O que o Cássio vai pegar nesse jogo é loucura. Lembra quando que o Cássio pega tudo contra o Inter e o Flamengo é campeão brasileiro? Agora vai ser o contrário. O Botafogo vai ser campeão brasileiro e os torcedores do Botafogo vão falar, pô, o herói Cássio e tudo mais, que pegou aquele jogo contra o Palmeiras. Vai ser isso. Vamos lá, Fluminense e Cuiabá.
Vitória do Fluminense. Não vou nem falar nada quando é jogo do Fluminense. Mas Mas vitória do Fluminense, pô. Gente, Vitória do Corinthians. a gente tá falando aqui há mó tempão. O Bahia é um dos piores visitantes do campeonato. O Corinthians é um dos melhores mandantes. Melhores mandantes no sentido de que não perde jogos. Nesse ponto do campeonato, o Corinthians não perde para o Bahia. Não perde. Não Ganha. perde pro Bahia, Corinthians não ganha. perde pro Bahia, não perde pro Bahia. A gente vence o Bahia. Posso te cravar o roteiro? Vou cravar o roteiro pra você. Primeiro tempo. Logo aos 20 minutos do primeiro tempo, Corinthians abre o placar. 1-0. Memphis Depay. Pode ser. Boa jogada tua. Aí, mano, primeiro tempo ali o Bahia tentando, pressionando, a gente nervoso, passando mal na arquibancada, tipo, porra, mano, não é possível. Acaba o primeiro tempo 1-0. Comecinho do segundo tempo, o Corinthians entra desligado como sempre, 1-1. Gol do Bahia. Everton Ribeiro, lei do ex. A gente vai ficar desolado. Sempre faz gol no Corinthians. Chega mais pro finalzinho do jogo, aos 35, ele, Ángel Romero, faz um Sempre gol ele. chorado de carrinho, 2-1, e o Corinthians se segura até o final ali, bola passando raspando na trave, o Corinthians metendo 5, 6 zagueiros, acaba 2-1 esse jogo. Sabe qual que é o meu cenário para esse jogo? Memphis Depay, no meio do primeiro tempo, por volta de uns 27, 30 minutos, 1-0. Segundo tempo, acabou de entrar. Entrou aos 12, marcou aos 15. Igor Coronado fecha o caixão, 2-0, e o Corinthians vence o Bahia. Bom demais. Dito isso, Atlético Paranaense e Bragantino. Vitória do Atlético Paranaense. Também acho. Que tá brigando Tá por ali. desesperado. Tá desesperado, mas o Atlético não tem time pra cair. Não acho que tem um elenco forte, mas time pra cair não. Acho que o Atlético vai conseguir dar uma recuperadinha no final. E Criciúma e Flamengo. O Flamengo já não tá mais brigando pro título brasileiro. O Criciúma vai arrancar um empatezinho com o Flamengo. 1-1 aí. E principalmente porque o jogo do primeiro turno foi aquele que teve um pênalti com 2 bolas em campo. Os caras não querem deixar o Flamengo vencer esse Eu jogo. acho que até tem um risco do Criciúma ganhar esse jogo, cara. Pela despretensão do Flamengo, talvez. Mas 1-1 acho que tá bem colocado. Chegamos à última rodada. Não, senhoras e vamos senhores. deixar o do Corinthians pro final. Vamos começar aqui por baixo. Juventude e Cruzeiro. Não pode começar por ali também. Vamos fazer os jogos que não ó, tem nada a ver. Aqui, ó. Cruzeiro e Vasco. Cuiabá e Vasco. Cuiabá já rebaixado, Vasco ali 1-1. Jogo 1-0 Cuiabá. Tanto faz. 1-1. Tá aqui, 1-1. Vamos lá. Fortaleza e Inter, também não importa pra nós. Fortaleza e Inter, não importa. Eu acho que o Inter ali... O Inter já tá garantido? Tá em quinto, o Fortaleza tá em quarto. Vai ser empate. E o Fortaleza se mantém ali. O Inter vai acabar se classificando. Vai se classificar pra Libertadores direto, porque o Botafogo vai ganhar a Libertadores. Rapaziada, olha essa última rodada. Palmeiras e Fluminense. Fluminense vai entregar, porque já tá salvo pro Botafogo não ser campeão. E Botafogo e São Paulo, que São Paulo vai entregar pro Palmeiras não ser campeão. E todo mundo se abraça e fica feliz. Botafogo campeão brasileiro de Em 2024. cima do São Paulo. Pode comemorar, torcedor. Por enquanto, tudo certo por aqui. Tudo certo. Aí vamos olhar pra Bahia, parte de Atlético baixo. Goianiense. Vitória do Bahia. Vitória do Bahia, tranquilo. Vai se garantir no G6 por enquanto. E o São Paulo se ferra, hein? Mas tudo Aí bem. vamos lá, aí aqui já começou a ficar complicado. O Criciúma já escapou e o Bragantino também. Então. Jogo de não, comadres, Aliás, não escapou de fato, né? Se todo mundo vencer aqui embaixo, mas não dá pra todo mundo vencer, porque Corinthians enfrenta o Grêmio. E Flamengo vence o Vitória. O lance de ser Corinthians e Grêmio me dá uma... Então, Flamengo vence o Vitória. Vamos lá. E o Vitória cai. Aliás, o Vitória já teria rebaixado na última rodada pela nossa simulação. E então faltam tudo esses bem. últimos 3 jogos. Qual que você quer começar? Eu deixaria o do Corinthians por último. Galo e Atlético Paranaense. O Galo tá brigando pelo G6 ainda. O Galo precisa da vitória pra se classificar direto. Posso te falar o que vai acontecer nesse jogo? O Atlético Paranaense vai jogar como nunca, vai jogar muito bem, vai dominar o Atlético lá, vai abrir 1-0, o Atlético vai empatar num pênalti, vai fazer 2-1, vai ter chance de matar, se livrando, o Atlético vai fazer um gol no finalzinho, o Atlético Mineiro, e vai acabar 2-2 esse jogo. Cara, eu acho que o Atlético Mineiro vence tranquilamente esse jogo. Mas vai 2-0 e um passeio. Mas é que assim, pro Atlético Mineiro, isso vale classificar ali pra Libertadores direto. Isso vale a vida pro Atlético Paranaense. Pega a visão, ó. Vale vida ou morte. 2-2 é um pontinho que deixa o Atlético Paranaense livre e o Atlético Mineiro em quarto colocado. 2-1, o Atlético Mineiro vai pra Libertadores. Eu acho que a torcida do Galo, depois desse ano, a gente não sabe, né, se vai ser campeão de alguma coisa, de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, mas avaliando como se não tivesse sido, não vai perdoar ficar fora da Libertadores. Não vai. Se bem que o sétimo pode classificar ainda. Dito isso, fecha comigo. Pra não cair, né? Vamos Pra não ganhar. cair. Não vamos cair. Não vamos cair. Pessoal. Juventude e Cruzeiro.
Posso falar? Vamos analisar no pior cenário possível? Não, eu acho que realmente vitória do Juventude se permanece na Série A. E chegamos no momento que o Corinthians não está mais rebaixado. O Corinthians já se livrou da zona de rebaixamento, beleza? Dito isso, se a gente colocasse ali a... Mas todos os jogos estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente não sabe se caiu ou não. Mas posso falar uma parada? O Corinthians não cai, independente do jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Se quiser, pode até meter um 2x2 ali. Porque esse jogo, Grêmio e Corinthians, vai seguir os padrões dos últimos anos, 0x0. Eu acho que é 0x0 também. Eu acho que é... Aquele 0x0 do desespero. Os dois sabendo estão dos gols, completamente cagados. Sabendo dos gols, recua, não ataca. Se bobear, acontece até aquelas paradas que acontecem no futebol, né? Dos caras combinarem de empatar. Tipo, pô, mano, a gente sabe contar os outros jogos. Vamos empatar nós aqui, que tá tudo certo pra todo mundo. Isso acontece no futebol sim, não tem nem como falar que não. Existe negociação de empate. E, cara, o Corinthians tá na primeira divisão, velho. Fechou. Corinthians não caiu, rapaziada. Falei pra vocês. Vamos dar uma olhada Perfeito. aqui na tabela agora, na visão geral. Vamos lá. Botafogo campeão, pode comemorar, torcedor. Palmeiras, segundo colocado, pode comemorar, torcedor, chupa Palmeiras. Flamengo e Fortaleza no G4. Internacional, Atlético Mineiro completando o G6. Bahia, São Paulo, Vasco, Cruzeiro. São Paulo em oitavo colocado, pode comemorar, torcedor. Pode comemorar. Criciúma em 11º, o seu Fluminense em Não, 12º. desculpa. Assim, você tá me criticando por ter colocado o Fluminense lá em cima, mas o Criciúma tá em 11º é normal. O Criciúma joga mais futebol que o Fluminense hoje. Não acho. Bragantino, Juventude com 46 pontos, 13º, 14º. O time do povo tá em 15º. O livre time do povo. E Não, se Deus quiser, campeão. Campeão da Sul-Americana da Copa do Brasil. Grêmio em 16º. Atlético Paranaense rebaixado com 43 pontos, 17º. Vitória rebaixado com 39. Cuiabá com 31. E como já disse o presidente, o já rebaixado Atlético Goianiense com apenas 23 pontos, o que com certeza vai fazer mais. A gente pesou a mão. Na nossa simulação ele fez o quê? 2 pontos? Bem, obviamente a gente pesou a mão em alguns resultados, eventualmente, como o caso do Atlético Goianiense. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? A avaliação que a gente tem do que os times jogam de bola hoje, dia 14 de outubro de 2024, e o que a gente espera até o final do campeonato. Que nem a gente falou, a gente tá tentando ser realista, mas otimista ao mesmo tempo. Até por isso o Corinthians conseguiu salvar com os 45 pontos necessários. E vamos colocar também aqui que a gente foi um pouco de clubista em alguns resultados, mas se a gente for analisar a trajetória do Corinthians, tem pontos que ali a gente pesou um pouco a mão para ajudar. Vamos ver como foi a campanha. Vamos ver como foi a campanha. Vamos ver o que a gente pesou a mão e o que a gente não pesou a mão. Um empate, uma vitória, uma derrota. 2 vitórias, 2 empates, 3 empates, 4 empates, 3 vitórias, 4 vitórias. 4 vitórias, 4 empates e uma derrota nos últimos 9 jogos que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro. 5 jogos dentro de casa, 4 jogos fora de casa e 4 confrontos diretos com times que estão brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ainda temos aí 27 pontos, né? Para serem disputados. O Corinthians, na simulação que a gente fez, 4 vitórias e 4 empates, 16 por pontos. isso 16 pontos. Que é exatamente o que a gente precisa pelas contas que todo mundo faz no começo do campeonato, né? 45 pontos como uma métrica para se salvar. A gente tá falando aí de, por exemplo, o Corinthians se salvando, fazendo ali o quê? Uns 50 e poucos por cento de aproveitamento? Não é algo tão inalcançável. E o Corinthians ainda poderia, por exemplo, perder um jogo aí pro Palmeiras, que a gente colocou empate, que ainda assim escaparia da nossa simulação. Então, cara, é possível. A gente pode ter pesado a mão em um outro, falar, pô, confiança que o Corinthians vai ganhar em casa de Vasco, que vai empatar com o Palmeiras. Mas também, se a gente for analisar, é plausível o Corinthians ganhar do Vitória. A gente colocou empate. É plausível o Corinthians pontuar contra o Criciúma fora. E a gente colocou derrota. E, cara, querendo ou não, é Dá plausível pra ganhar do Grêmio fora de casa. O Corinthians ganhar do Grêmio. Querendo ou não, Também. é plausível. Então, assim, a situação é muito preocupante. A gente tá aqui desde o começo do campeonato falando sobre isso. Mas também é muito viável. É possível sair dessa situação. O time tá melhorando, a torcida tá junto com o clube, então é muito possível a gente sair dessa situação e a gente viu aqui na simulação que não é impossível e que não tem que fazer nenhuma loucura para sair da situação. Não precisa ganhar uma caralhada de jogos, não precisa conseguir resultados impossíveis. Fazendo o básico, principalmente fora de casa dos confrontos diretos, e fazendo a lição de casa dentro de casa, é muito possível sair da zona de rebaixamento. Até porque, só pra gente finalizar, a gente acabou também, por exemplo, a gente pesou um pouquinho o Atlético Paranaense, que de fato tá mal, e a gente colocou mais resultados negativos. O Grêmio também, eu acho que a gente pesou um pouco. Mas se a gente for analisar, tem muitos jogos que a gente colocou pontos para Criciúma, Fluminense, Juventude, que esses times plausivelmente podem não pontuar nesses jogos.
O Juventude a gente colocou uma outra vitória, um outro empate, a mesma coisa pro Criciúma, que é normal que eles também não consigam. Às vezes não ganham do São Paulo, cara. Às vezes a gente colocou que os dois pontuam contra o São Paulo. Às vezes não acontece. Às vezes o Juventude não ganha do Cruzeiro. Plausível demais também. Então, assim, é um cenário que é difícil, mas é possível, assim, a gente conseguir se escapar. E vamos escapar, se Deus quiser. Então é isso, fiel. Tá aí entregue a simulação do Brasileirão de 2024. A gente espera muito que vocês tenham gostado e muito que a gente acerte nessa simulação. A sobrevivência do Corinthians, infelizmente, ela dependendo disso. Se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou da simulação. Se inscreve no canal, seja membro também para ajudar a gente. Segue a gente nas outras redes sociais. Tamo junto. Vai, Corinthians. E deixa sua promessa aí pro Coringão não cair. Vai, Corinthians.